Que nome damos a isto? Olá e bem-vindos a mais um Que Nome Damos a Isto, hoje com a Madalena Duarte. Olá Madalena, como é que tu estás? Olá Hugo, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigado nós sabemos que éramos para ter ido para o ar ontem, na quinta-feira, mas por problemas de agenda não foi possível, porém o comentário fica. Madalena, qual é o teu comentário a estas eleições e ao resultado delas, que foram no passado domingo? Já vamos com 5 dias, hoje é sexta-feira. Os desenvolvimentos mais interessantes no teu ponto de vista quanto a estas eleições? Bem, eu creio que relativamente a estas eleições, os resultados na verdade já eram bastante esperados pelas pessoas. Já sabíamos que iria ficar à volta do PSD e do PS, que seria sempre entre esses dois partidos. Aliás, o bipartidarismo é um grande problema aqui em Portugal. Acho que assim pontos marcantes que são importantes destacar neste momento foi, sem sombras de dúvidas, a subida da direita, ou da extrema-direita, como alguns apelidam, do Chega, que teve aqui marcantes 18% e que conseguiram eleger 48 deputados. E também a divisão entre a esquerda, porque uma coisa que nós tínhamos notado nas eleições anteriores foi a divisão da direita. A direita estava muito dividida e nestas eleições viu-se pelo contrário, ou seja, parece que foram mais os partidos de esquerda que se dividiram e que acabaram por ficar muito dispersos, o que também lhes valeu os resultados que tiveram, e a direita uniu-se mais em torno de um ideal e de um voto útil. Esta divisão que se está a assistir neste momento, muita gente tem receio da subida do Chega. De facto, aquilo que aconteceu é que nenhum partido na história portuguesa tinha tido mais de 10%, perto de 20% de votos, sendo uma terceira força política. Uma terceira força política de peso. Nunca se tinha visto uma terceira força política tão grande e tão expressiva. A última vez, se não estou em erro, era com a APU, e foi nos anos 80 e depois deu a maioria absoluta a Cavaco Silva e a APU desapareceu. Achas que estamos a voltar um pouco aos anos 80 e que possa acontecer isso com o Chega, ou seja, haver mais tarde um desaparecimento do Chega, tal como houve no tempo de Cavaco Silva? Então, eu acredito que, como nós já notámos ao longo da história, os portugueses são um povo de hábitos. Creio que essa situação que aconteceu nos anos 80 realmente parece estar-se a repetir aqui, porque são épocas em que o povo se cansa de um certo caminho que se está a percorrer. Nos anos 80 as pessoas cansaram-se muito daquela fase pós-revolucionária, que teve a ver com o processo revolucionário em curso, e todas as questões, por exemplo, em que o comunismo era uma ideologia fortemente presente na política portuguesa. E então acho que podemos encontrar bastantes pontos em comum entre o que aconteceu nessa altura e o que está a acontecer hoje em dia. As pessoas fartaram-se deste caminho, deste bipartidarismo, que é sempre entre o PS e o PSD, e o povo estava demasiado conformado, esteve conformado durante demasiado tempo entre estes dois partidos. E hoje em dia as pessoas têm a necessidade de uma mudança. Isso ficou bastante marcado, principalmente entre os mais jovens. Toda a gente quer realmente uma mudança. E o Chega, sendo uma mudança positiva ou negativa, isso fica à opinião de cada um, é de facto uma mudança demarcada, por assim dizer. Principalmente para partes mais jovens, atrai bastante. Uma das coisas que ficou marcado também na geração dos anos 80 foi o facto de, em 1983, Portugal estar sob a intervenção do FMI, que foi chamado na altura por Mário Soares. Daí também esta intervenção do Fundo Monetário Internacional em Portugal, numa bancarrota que Portugal... Aliás, Portugal já teve 3 intervenções do Fundo Monetário Internacional, não nos esqueçamos disso. Contudo, saíram várias notícias, tem havido um grande temor à volta do Chega. Eu fiz esta pergunta ao David, que é, as pessoas acusam muito o Chega de ser um partido fascista, que coloca em causa os valores fundamentais, xenófobo, e acusam de várias coisas. Não vamos aqui estar a dar nenhum tipo de apoio ou não apoio ao partido. A questão que eu coloco é que nós, à esquerda, também temos partidos que nós consideramos de extrema esquerda, como é o caso do Bloco de Esquerda e do PCP,
que ambos já tiveram publicamente e já deram publicamente apoio a regimes autoritários. Vamos ao típico, Cuba, Venezuela, o PCP até apoia a Federação Russa quanto à questão da Ucrânia. Chegámos a ter o Bloco de Esquerda com a própria Mariana Morte d'Água a desfilar pelas ruas a desejar a morte de Bolsonaro, e parece que ninguém tem medo do extremismo da esquerda. Porque é que existe em Portugal esta diferença entre se és de esquerda, independentemente de ser extremista ou não, aceita-se, se és de direita, independentemente de ser extremista ou não se aceita? Há um extremismo bom e um extremismo mau? Isto é um assunto realmente muito interessante e aliás, dado o meu passado pessoal, é um assunto que me atrai bastante e de que eu gosto muito de falar. É assim, eu não concordo de todo com nenhum extremo, mas cá em Portugal eu considero que as pessoas estão a passar por um stress pós-traumático. Depois de tudo que nós passámos com uma ditadura e com o Estado Novo, as pessoas, principalmente as que ainda vêm dessa geração, ficaram muito traumatizadas pela direita e pela extrema-direita. Então as pessoas ainda têm aquela ideia de que tudo o que vem da direita e do conservadorismo é mau e tudo o que vem da esquerda é bom e vem para salvar o país. E como Portugal é um país bastante envelhecido e a maioria... Pronto, não é correto dizer a maioria, mas grande parte dos eleitores já vêm de facto dessa época, vê-se que realmente isso é algo que acontece. Tens um número pequeno de pessoas que apoiavam o regime na altura e que até hoje se mantêm com essa opinião, e tens depois a maioria da população envelhecida que considera que esses são tempos para os quais não se quer voltar. Existe realmente um stress pós-traumático relativamente a isso, então as pessoas têm esta ideia de que tudo o que é de direita é mau e que realmente a solução está sempre na esquerda, e quanto mais à esquerda melhor. E tal como tu disseste, eu considero que sim, que existem partidos de esquerda que também a que também podem ser dirigidas certas críticas que são dirigidas, por exemplo, ao Partido Chega, só que as pessoas não veem isso. As pessoas no seu dia-a-dia não conseguem fazer essa reflexão na cabeça delas e pensar com uma experiência mais globalizada. Nós pensamos muito no caso português, no qual o único problema que nós tivemos a nível de um ataque e de uma violação a direitos fundamentais foi realmente com a extrema-direita. Enquanto, por exemplo, nos países do leste, o trauma, por assim dizer, é com os partidos de esquerda, sendo até o comunismo é legalizado em alguns países do leste exatamente por essa razão. E sim, acho que é um esforço que tem de ser feito pelos portugueses de tentar refletir sobre realmente quais são os direitos fundamentais que valem a pena defender e de olhar para as propostas dos partidos. Eu convido os portugueses a fazerem essa reflexão e de pensarem realmente o que é que deve ser defendido e de tentar perceber qual é a verdadeira intenção dos partidos, sem se deixar levar por traumas passados e sem se deixar levar por opiniões, principalmente por opiniões de terceiros. Eu normalmente costumo dizer que, em comparação ao resto da Europa, Portugal é um país demasiado à esquerda. É tão à esquerda, que até o PSD é considerado de direita. Enquanto a social-democracia, na realidade, não é uma teoria política de direita. Mas Portugal está tão ligado à esquerda que acaba por ser de direita, e eu vejo isso aqui na Polónia, em que, se nós formos colocar alguns dos programas do PSD, por exemplo, estamos a falar de centro-direita, eles consideram aqui como se fosse esquerda, como se fosse PS, como se fosse socialista. É verdade. Basicamente, é de facto uma visão completamente diferente, e, usando as palavras do Guilherme Guerra, do ACEP, ele próprio diz uma coisa que eu acho muita piada, que é: nos dias de hoje, radical é ser-se moderado. Concordas com esta expressão? Concordo plenamente com essa expressão. Sem sombras para dúvidas. Eu acho que realmente nós hoje em dia, cá em Portugal, temos uma ideia de que o que é moderado e mundialmente aceito, aliás, ou pelo menos na maioria dos países civilizados, que para nós é um extremismo puro e é um ataque aos direitos fundamentais. Uma coisa que eu tenho achado engraçada nestes últimos dias pós-eleições é que, sem referir partidos políticos específicos, vejo muitas pessoas a dizerem: certo partido
que faz tantos ataques aos direitos fundamentais conseguiu tal número. Se realmente atacassem os direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, eles nem sequer se podiam candidatar. E as pessoas gostam muito de falar de direitos fundamentais sem saberem sequer que direitos fundamentais é que existem. E uma coisa que se repara bastante é, se fores a perguntar às pessoas, então que direito fundamental é que eles atacam? Onde é que eles atacam? Com que proposta? Muito raramente as pessoas te conseguem dar uma resposta a isso. Lá está, porque os portugueses são um povo de hábitos, estão bastante habituados a votar à esquerda. Pronto, são um povo que, apesar de tudo, é conformista e que não gosta de arriscar. Os portugueses gostam muito da sua estabilidade e de viver de uma forma humilde. E eu, aliás, considero que, infelizmente, essa é uma das heranças do Estado Novo que perdura em Portugal, que é o povo é bastante conformista e gosta de viver com estabilidade sem se arriscar demasiado. Bem, nós vamos agora passar para um outro tema, mas antes de passar para esse tema, eu queria aproveitar para todos os nossos ouvintes, caso queiram perceber um pouco mais do porquê das novas gerações estarem a votar mais à direita, que leiam a crónica do Henrique Raposo no Jornal Expresso, em que começa de uma forma muito simples, que é: querem saber porque é que os vossos filhos estão a votar à direita, a vossa arrogância de esquerda é insuportável. É assim uma das razões que aponta Henrique Raposo, um cronista no Expresso, e é um artigo bastante interessante sobre não bem uma luta de ideologia entre esquerda e direita, mas sim uma luta geracional, as diferenças daquilo que as gerações dos nossos pais e as gerações dos nossos avós tinham como visão e que para eles atingiram o pleno, e aquilo que não é o suficiente para a nossa geração, que queremos ter uma vida mais confortável, mas parece que estamos constantemente a receber uma herança muito, 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 muito pesada, e uma herança que nós não pedimos para a receber. Madalena, o Presidente da República já recebeu alguns partidos que foram eleitos e que tiveram assento e que vão ter assento parlamentar no próximo Parlamento Português. Eu gostaria de saber qual a tua opinião sobre o facto do Presidente da República ter recebido ou começar a receber partidos políticos ainda sem os votos estarem todos contados. Falta os votos da diáspora. Ambos sabemos que são apenas 4 deputados no seu total, 2 pelo Círculo da Europa, 2 pelo Círculo fora da Europa, mas estamos a falar de 1,5 milhão de eleitores, um número superior a 1,5 milhão de eleitores. Só o Círculo da Europa é o terceiro maior círculo de eleitores, e mesmo assim está 1,5 milhão de eleitores a serem basicamente desprezados. Por isso, a minha questão para ti é: como é que estás a ver esta recepção do Presidente da República e o que é que foi o mais interessante dos partidos que foram recebidos, foi o mais interessante que eles disseram? Muito bem, eu creio que aqui a questão há vários pontos a serem abordados. Primeiramente, eu considero que, pelo lado de Vossa Excelência do Presidente da República, ele começou já a ouvir os partidos numa tentativa de estabilizar toda a polémica que tem havido neste momento pós-eleições. Acho que a ideia dele é conseguir formar um governo e indigitar o novo Primeiro-Ministro da forma mais rápida possível. Ele começou por ouvir pequenos partidos, sendo que vai ouvir a AD. Não tenho a certeza do dia, mas acho que vai ser para os finais desta semana. Mas tenho começado pelos partidos pequenos. Porquê? Porque ele vê realmente que a situação com mais importância é de perceber se os votos da diáspora vão alterar alguma coisa entre a AD e o PS, se o PS acaba por ultrapassar os votos da AD. Se eu acho isto correto, não acho. Acho que é um desprezo enorme, tal como tu referiste, pelos portugueses do exterior, tal como a noite eleitoral não acaba enquanto enquanto os resultados de todas as freguesias não estão apurados, também não devia acabar enquanto não chegam os votos da diáspora. São cidadãos portugueses, têm direito a ser vistos como cidadãos portugueses como qualquer outro, e creio que é uma atitude errada da parte do Presidente da República, que devia realmente respeitar todos os portugueses como iguais e honrar a democracia tal como ela existe. Quanto às propostas que os partidos políticos têm colocado em cima da mesa, está neste momento o Bloco de Esquerda chamou
para se reunirem vários partidos de esquerda, realizou o convite ao PS, realizou o convite ao LIVRE, realizou o convite ao PCP, que por sua vez o PCP disse que só sabia da reunião porque tinha visto na comunicação social ou nas redes sociais, já não tenho esse conhecimento por onde é que o PCP verificou que havia esta reunião. Como é que tu vês este movimento do Bloco de Esquerda? É uma forma que o Bloco de Esquerda tem para se impor e colocar no terreno, tendo em conta o crescimento do LIVRE, que na realidade poderá ser o seu adversário direto à esquerda? Eu acredito que aqui o Bloco de Esquerda está a fazer uma tentativa de recuperar aquilo que foi perdido nestas eleições. A verdade é que a campanha eleitoral deles foi forte, mas os resultados não refletiram isso e eles perceberam. Então o que eles estão a tentar fazer, e que eu acho, sinceramente acho errado, é unir a esquerda contra a vontade democrática. Porque a verdade é, o povo é quem mais ordena, o povo decidiu, o povo votou, e agora o que se vê é uma união da esquerda contra a vontade democrática. Eles querem arranjar qualquer forma para impedir realmente que a AD consiga formar um governo estável. E sim, é exatamente isso. Eu acredito que o Bloco de Esquerda esteja a tentar destacar-se entre os partidos que ficaram para trás nestas eleições. Está a tentar ter um lugar de destaque, um lugar se calhar até predominante para a viragem que eles veem como possível, mas que é algo que não se verifica, e não acredito que a união destes partidos com menos força, não creio que a união destes partidos com menos força realmente vá alterar de facto alguma coisa, até porque a decisão sempre esteve entre os dois maiores partidos e agora este terceiro que surgiu, contra a vontade do PS, principalmente, não me parece que alguma coisa se vá alterar. Bem, tu disseste entre estes países, e vamos ser sinceros, eles parecem todos que vêm de países diferentes, pois existem vários problemas em Portugal, ninguém tem uma ideia de futuro para o país, e isso verificou-se nestas campanhas, que todos gritaram, nenhum deu nenhuma ideia específica, pelo menos não se conseguiu retirar nenhuma ideia específica, salvo algumas exceções, por exemplo, para o PAN, para o LIVRE, algumas exceções também para a Iniciativa Liberal, mas de resto foi tudo gritarias. Madalena, muito obrigado por ter estado connosco. Vamos continuar então na próxima semana com mais comentários. Temos na segunda-feira o David e vamos ter depois a ti na quinta-feira. Até lá. Muito bem, muito obrigada. Semana. Adeus. O que não mudamos a isto teve o apoio do Centro Europe Direct do Algarve e do Postal do Algarve.